Olá pessoal, retomando então nosso curso sobre tecnologia de aplicação, hoje vamos falar sobre os fundamentos, a teoria do que seria a tecnologia de aplicação, qual é a importância da tecnologia de aplicação para a agricultura moderna, tanto em termos de controle de plantas daninhas, controle de pragas, doenças, o porquê que a gente precisa ter uma tecnologia de aplicação mais apurada e como a gente vai chegar nisso, né? Lembrando, hoje é só o básico, a teoria, os fundamentos da tecnologia de aplicação, para depois a gente descrever ponto a ponto cada artigo, cada assunto específico da tecnologia de aplicação em si. Então, retomando a apresentação, a gente finalizou a última aula com esse slide, comentando que o pulverizador, a máquina pulverizadora, ela é o equipamento que tem maior eficiência para conseguir fazer a aplicação e assim a proteção dos cultivos agrícolas hoje, no Brasil e também no mundo. E a gente sempre fala dos pulverizadores, dos métodos de pulverização, mas afinal, antes de a gente entrar na tecnologia de aplicação, o que seria pulverização? O que é esse método de pulverizar? Então, aqui já tem uma definição básica, o que seria essa pulverização? Basicamente é o quê? Fazer essa quebra de um filme líquido em pequenas gotas. Pulverizar seria isso, a gente quebrar, dividir um material em pequenas partículas. Então, transferindo isso para a própria pulverização, seria o quê? Você pegar aquele filme líquido, então a gente imagina toda aquela cauda chegando até a ponta de pulverização. A partir do momento que ela sai da ponta de pulverização, ela forma um jato líquido, que ainda está em filme líquido, e aí depois quebra em pequenas partículas, que no caso são as gotas. Ou seja, a pulverização quem é que vai fazer? É a própria ponta de pulverização. Já entra um dos conceitos que a gente vai ver mais adiante. E também a importância da ponta de pulverização. Então a gente tem todo esse equipamento, com a bomba, o sistema hidráulico, as barras, toda uma estrutura para conseguir chegar a esse produto e a ponta de pulverização, com a pressão, com todo esse trabalho, conseguir realmente quebrar esse filme líquido em pequenas gotas. Para quê? Para que a gente consiga distribuir na área. Então aqui já entra um outro tópico, um outro assunto que é importante a gente lembrar, que é a própria taxa de aplicação. O que é a taxa de aplicação? É também conhecida como vazão, litros por hectare. A gente vai aplicar 100 litros por hectare, 50 litros por hectare. É a quantidade de água que você vai distribuir, no caso a calda, com o produto fitossanitário, que você vai estar distribuindo na sua área, certo? Então, qual que é a importância dessa taxa de aplicação? É isso que vai definir a quantidade de produto e a forma como você vai estar distribuindo na área. Por quê? Vamos lembrar, toda vez que a gente tem um produto, então você vai ter lá no tanque, por exemplo, 2.000 litros de calda. E esse produto a gente vai aplicar com determinada taxa de aplicação, que no caso, vamos supor que pode ser 100 litros por hectare. Se a gente pegar esses 100 litros, ou melhor, até vamos usar um outro exemplo, vamos pegar uma taxa de aplicação bem reduzida, uma vazão ali de 30 litros por hectare. Se a gente pegar um balde de água grande, por exemplo, desses maiores, já vai ter cerca de 30 litros por hectare. Como é que a gente vai fazer para distribuir esse produto em 1 hectare, em 10 mil metros quadrados? Manualmente a gente não consegue, certo? Porque é um volume muito pequeno para uma área muito grande. Então, qual é a forma mais prática e melhor da gente conseguir distribuir esse produto da maneira mais uniforme possível? É a pulverização. Essa é exatamente a função de todo pulverizador, da ponta, da gente conseguir distribuir esse produto da forma que seja mais eficaz. Que é o que está mostrando aqui nesse slide no canto direito. Com o mesmo volume, vamos dizer 100 litros por hectare, 30 litros por hectare, a gente quebrando ele em pequenas partículas, você consegue distribuir de uma maneira mais uniforme, que é exatamente o princípio aí da pulverização. E aí já entra um outro conceito, a gente vai comentar muito sobre o tamanho de gota. Mas, já lembrando, toda vez que a gente tem um volume de calda, uma taxa de aplicação maior, a gente precisa quebrar menos a gota. Porque você tem um volume maior, você não precisa fragmentar tanto essa gota para conseguir distribuir na área. Ao contrário, quando a gente tem uma taxa de aplicação muito reduzida, se você quer realmente manter essa cobertura melhor, você precisa quebrar mais a gota. Mas esse é um assunto que a gente vai comentar depois, mas é bom já ter e aprendendo e lembrando desses conceitos para a gente conseguir realmente posicionar. E aí entra aqui, quem que faz realmente a pulverização? A gente já respondeu, o pico de pulverização é quem realmente tem essa função de quebrar esse líquido. Já entra aqui na primeira função da ponta de pulverização, que é o que? Você quebrar esse líquido em pequenas gotas e formar o que a gente chama da realmente pulverização, Você quebrar as gotas e distribuir na área. Segunda função da ponta de pulverização, fazer a regulação da vazão. O que significa isso? Para a gente conseguir aplicar 100 litros por hectare, 20 litros por hectare, 200 litros por hectare,
a gente tem que ter uma vazão de cada bico, ou seja, litros por minuto, o quanto está passando de calda por cada bico, bem definido para quê? Para a gente conseguir fazer uma calibração, por exemplo. Você vai pegar o pulverizador e vai calibrar com tal velocidade, com tal pressão, você vai aplicar tal taxa. Então, isso tudo é importante para quê? Para a gente conseguir fazer essa calibração e, de novo, ter uma aplicação mais uniforme. Então, a regulação da vazão é um ponto muito importante. Isso vai variar de acordo com o tamanho do orifício. Por isso que tem ponta 0,2, 0,3, 0,4, mas é um outro assunto que a gente também vai comentar mais para frente. E por fim, a terceira função da ponta de pulverização é realmente a formação do jato, né? Existem vários tipos de jato, as pontas chamadas ponta leque, ponta cone, jato descentrado, a gente também vai conhecer todos esses tipos de pulverização. Mas essa é uma função dela e isso vai impactar em muito, né, como a gente vai estar fazendo a aplicação, como a gente vai conseguir fazer esse posicionamento depois. Essa aqui é uma definição que eu acredito que muita gente já tenha visto, né, do professor Matu. O que é a tecnologia de aplicação? Basicamente é você conseguir proporcionar uma correta colocação, ou seja, você conseguir posicionar um produto que seja biologicamente ativo, em quantidade necessária, de forma econômica e com o mínimo de contaminação ambiental, ou de outras áreas no caso. Então, o que a gente tira dessa definição do professor Matu? 4 grandes pilares, né? Eu diria que 4 pontos muito importantes aí para a tecnologia de aplicação, os 4 pilares. O primeiro deles, para você ter uma boa tecnologia de aplicação, você precisa ter um produto que seja ativo e eficaz. O que significa isso? Significa que se a gente não tiver um produto que vai realmente fazer efeito para aquele alvo, vamos dizer, um herbicida que controla uma planta daninha, ou um inseticida que vai controlar um inseto praga, por exemplo, não vai adiantar nada. Você pode colocar o produto exatamente onde ele precisa estar, na quantidade precisa, tudo muito bem posicionado com relação à pulverização, mas se o seu produto não for ativo, se ele não tiver uma boa eficácia, não vai adiantar nada, não é verdade? Da mesma forma, segundo ponto, a gente precisa ter a assertividade do alvo. A gente vai comentar depois o que seria esse alvo, mas basicamente o alvo é o que você precisa pulverizar. Pode ser a folha, pode ser o solo. Então, se você, vamos supor que a gente quer fazer uma aplicação de um fungicida nas folhas. Se você faz a aplicação, esse produto todo vai para o solo, pode ser um produto eficaz, pode ser o melhor produto da face da terra. Se ele não chegar no alvo onde precisa ter o produto, né, onde você precisa alcançar esse produto que seja biologicamente ativo, você não vai ter eficácia nenhuma. Então, o produto ativo eficaz e a assertividade do alvo são os 2 fundamentos. O que mais? A gente tem de pilar da tecnologia de aplicação, menor contaminação ambiental. Aqui, no caso, na verdade, entra 2 pontos, né? Tanto a questão da própria deriva, no sentido de você contaminar outras áreas, então você aplica um produto, ele está contaminando ambientalmente outra área, ou, por exemplo, queimando, né? Se for um herbicida, vai para a área do vizinho, você está causando um prejuízo aí financeiro, às vezes pode ter até um problema judicial por essa deriva, quanto no sentido de estar perdendo o produto. Se o seu produto que você está aplicando não está chegando na sua área, já é uma perda. A gente vai ver que existem pontos que você pode perder até 50% do que você está aplicando. Ou seja, metade do produto que você está utilizando, metade do gasto todo seu com produto fitossanitário, está indo embora para outra área. E por fim, o quarto pilar, ele precisa ser economicamente rentável. Por quê? Não adianta nada a gente ter o melhor produto, a melhor técnica e não valer a pena financeiramente a gente fazer isso. Também não teria justificativa para o produtor adotar uma técnica se ela não tiver realmente um retorno aí, economicamente, né, se ela não realmente valer a pena. E aí com isso a gente chega, com esses 4 pilares, a gente chega nos 5 pontos que são pontos principais, pontos fundamentais para a gente ter um controle eficiente. Aqui a gente pode colocar até uma aplicação eficiente. O que significa isso? O que a gente precisa fazer para conseguir realmente colocar esse produto e obedecer aquelas fundamentos da tecnologia de aplicação e fazer uma boa tecnologia de aplicação? Então, começa com 3 pontos para um controle eficiente, uma aplicação eficiente. Primeiro deles, conhecer quais são qual é a sua praga-alvo. Pode ser uma planta daninha, pode ser uma doença, pode ser uma praga. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer. Então, se você vai, por exemplo, fazer um controle da buva, você precisa entender que tipo de produto você vai utilizar, em que momento que é melhor fazer essa aplicação, várias características do alvo que vão estar fazendo a sustentação dessa tecnologia de aplicação. Então, aqui eu já falei os outros 2 pontos. Em primeiro lugar, conhecer a sua praga-alvo. O que você precisa aplicar
aliás, para que você precisa aplicar, o que você está querendo controlar. E aí, você tendo conhecimento disso, você já chega no segundo ponto, o próprio produto. Você conhecendo a sua praga-alvo, você sabe exatamente qual que é o produto que você vai utilizar. Você vai usar um fungicida sistêmico, você vai usar um fungicida de contato, uma formulação específica X, e aí você define o seu produto. E com isso, você também vai definir o momento de aplicação. Então, esse triângulo é muito importante. Você tem que conhecer a praga-alvo, saber o que você vai estar aplicando, que tipo de produto, e o momento. Lembra, pós-emergência, pré-emergência, no estado vegetativo, reprodutivo da cultura. Então, tudo isso vai definir esse controle eficiente. E aí, com isso, você consegue fazer o quê? Você já sabe o que você vai aplicar, em que momento você vai aplicar, o que você está querendo controlar, aí você define qual que é o seu equipamento. Eu vou utilizar um ponto de pulverização tal, uma taxa de aplicação tal, uma gota, etc. Entenderam? Então, esse é um fundamento muito importante. E lembrando sempre que, para a definição do equipamento, a gente também precisa estar muito baseado aí no próprio ambiente, né, nas condições climáticas de aplicação. Tudo isso é importante para que a gente tenha um controle eficiente, um melhor aproveitamento do produto, uma melhor eficácia de controle, uma melhor eficácia e qualidade na aplicação. E aí a gente sempre chega nessa questão, né? O que a gente espera de um pulverizador? Qual é o objetivo de um pulverizador agrícola? A gente já conversou de boa parte desses pontos. Em primeiro lugar, ele precisa fazer uma aplicação que seja da melhor forma, da maior uniformidade possível. Ou seja, se você tem um produto que é uma dose pequena, vai estar diluída numa calda que muitas vezes também é numa taxa pequena, por exemplo, 50, 60 litros por hectare. Então, a primeira função desse pulverizador é você conseguir fazer uma distribuição que seja da melhor forma, da forma mais uniforme possível, certo? Porque você não quer que tenha produto em uma planta e não tenha em outra, ou então que tenha uma região e não tenha em outra da planta. Então, em primeiro lugar, a gente precisa garantir essa uniformidade na aplicação, a maior uniformidade possível. Em segundo lugar, e também já está relacionado com o primeiro, você entregar essa quantidade de gotas que seja necessária. Ou seja, de acordo com cada aplicação, a gente vai ver herbicidas, fungicidas de contato sistêmico, a gente vai ter uma quantidade de gotas que é necessária, que a gente chama de densidade de gotas, para que esse produto tenha realmente uma eficácia. Então você precisa garantir isso daí. Isso aí não está relacionado só com o pulverizador, está relacionado com os equipamentos que estão nele, com a ponto de pulverização. Terceiro ponto, reduzir ao máximo a perda por derivas. Isso, lembrando, não é só a perda do próprio produto, né, que está indo para outra área, é também a contaminação ambiental, toda essa consciência da sustentabilidade da produção que a gente precisa ter para continuar trabalhando, certo? Quarto ponto, garantir essa eficácia da proteção. Por quê? A gente já viu desde o início tanto que é importante a gente fazer essa aplicação. Na verdade, a necessidade da proteção do cultivo é que exige, né, que vai aí, ser uma base para toda a tecnologia de aplicação, que exige que a gente tenha uma boa aplicação, uma boa entrega do produto. Então, você precisa garantir que vai haver uma eficácia do produto, de acordo com cada produto que você estiver utilizando. E, por fim, o mais importante, a gente conseguir manter, né, sustentar a produtividade da lavoura, tanto em relação financeira, né, que no caso do próprio lucro do produtor, porque a gente vai estar trabalhando, ele vai ter que receber o seu lucro por todo esse trabalho que vai ter tido nessa safra, quanto também a própria questão da sustentabilidade, da própria responsabilidade aí do agricultor, da proteção da produção de alimentos, que é hoje cada vez mais escasso, a gente sabe do risco, né, que a gente tem com a produção de alimentos, tanto que a gente precisa aumentar dessa produção, né, a nível global, então tanto que isso é importante. Então, tudo isso vai justificar, né, o porquê que a gente precisa ter uma boa tecnologia de aplicação, porque ter um bom pulverizador para você fazer esse controle, essa proteção da sua lavoura. A gente já viu até o porquê que a gente precisa fazer. Então, tudo isso serve como uma justificativa para a gente estar continuando trabalhando. E, lembrando, o equipamento correto, né, a técnica de aplicação adequada vão ser essenciais para que a gente consiga realmente entregar, garantir todas essas atividades, todos esses trabalhos, para que realmente a gente tenha uma boa eficácia no final. Beleza? Pessoal, mais uma vez, agradeço e espero vocês na próxima. Até mais.